Olá, pessoal! Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essa figura que a gente denomina, em teoria constitucional, do poder constituinte originário. Ela tem sido muito discutida hoje em dia do ponto de vista político e acho que é importante a gente ter uma percepção um pouco mais detalhada de que figura é essa e como que ela surge e, sobretudo, quais são as suas características. A ideia de um poder constituinte originário, ela se elabora de forma teórica mais organizadamente na época das revoluções liberais e, sobretudo, por conta ou no contexto da Revolução Francesa. E aqui é preciso a gente entender que a figura de um poder constituinte originário, ela surge da dissociação entre quem ocupa o governo concretamente num determinado momento histórico, que seria o poder constituído, versus aquele grupo que efetivamente tem o poder, é titular do poder político soberano, que hoje em dia a gente, enfim, do ponto de vista democrático, considera que é o povo, não especificamente a nação, como na ocasião da Revolução Francesa era mais comum. Então, a primeira coisa que é preciso a gente lembrar é que o poder constituinte originário, ele surge, ele é elaborado como uma forma de contrapor o poder constituído, ou seja, aquela estrutura de poder que existe num determinado momento histórico, com os verdadeiros titulares do poder, que são o povo, as pessoas que integram o povo, e que, em algum momento, quer dizer, decidiram organizar o poder daquela forma, mas que não estão vinculadas para sempre com aquela estrutura que elas decidiram. Claro que eu já estou assumindo que o poder constituído foi organizado em algum momento histórico do ponto de vista democrático, naquele momento das revoluções liberais da Revolução Francesa, e não era esse o caso, quer dizer, o poder constituído tinha se organizado e existia não por uma decisão anterior democrática das pessoas, mas, enfim, por uma imposição de um determinado grupo pequeno, de uma elite, que impunha aquele formato à população como um todo. Muito bem, essa distinção vai justificar ou explicar as diferentes características entre um e outro. E a ideia de que o poder constituído, ou seja, o poder que existe efetivamente, ele é necessariamente limitado. Limitado pelo quê? Pelas decisões que o poder constituinte originário tenha apresentado, tenha colocado na mesa e tenha estruturado o poder constituído de uma determinada forma. De outra parte, o poder constituinte originário, ele é, então, ilimitado. Na verdade, embora a gente traga o poder constituinte originário para a discussão jurídica, ele é um poder de fato. Quer dizer, quando o poder constituinte originário, ele é o poder político soberano que as pessoas, o povo tem de simplesmente romper a ordem vigente e elaborar uma nova, a partir do zero, reorganizar tudo, quer dizer, rejeitar a estrutura existente para reorganizar. E por isso que se diz, e a gente afirma em teoria constitucional, que o poder constituinte originário é, em tese, ilimitado juridicamente, ou seja, ele não está vinculado às opções jurídicas que existem anteriormente, que foram formuladas anteriormente. Portanto, em tese, o poder constituinte originário não está vinculado a ato jurídico perfeito, não está vinculado ao direito adquirido, não está vinculado a coisa julgada, não está vinculado à irretroatividade das leis, ele absolutamente não está vinculado a nada. É claro que eu disse em tese, porque hoje em dia, numa sociedade internacional que tem determinados compromissos com direitos humanos, por exemplo, e com uma ordem democrática, um poder constituinte originário que venha a se manifestar ou se reorganizar, dificilmente teria condições de impor uma ordem completamente incompatível com essas premissas que já se consolidaram no plano internacional. Por isso é que a gente sempre diz que ele é ilimitado juridicamente, mas em tese, essa limitação não é absoluta. De todo modo, no plano interno, essa limitação ela é muito relevante, que se entende, por exemplo, que o poder constituinte originário não está obrigado e pode desrespeitar situações jurídicas constituídas anteriormente. Muito bem, e por que isso? Porque a ideia é que o poder constituinte originário veicula, dizer, uma manifestação maciça, amplamente majoritária do povo como um todo de insatisfação com a ordem instituída, com o sistema que existe de organização do Estado.
Veja, isso não é a mesma coisa do que as pessoas mudarem quem está no governo. Mudar quem está no governo, adotar uma política diferente ou uma nova maioria ser eleita, isso faz parte do pluralismo político que a própria Constituição prevê. Quer dizer, o próprio sistema que existe, no caso brasileiro, prevê a figura do pluralismo político e, portanto, enfim, a alternância de poder entre grupos que pensam diferente em cada eleição é natural e, na verdade, de certo modo, esperada dentro de uma democracia. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma manifestação amplamente majoritária da população de que essa estrutura, por exemplo, de legislativo, de executivo, de judiciário não serve, uma estrutura de federação como temos não serve, a gente precisa reorganizar tudo. Então, essa é uma distinção que é importante. Por quê? Porque, embora o poder constituinte originário seja, né, uma manifestação ou a grande manifestação de soberania popular, ela também é um momento de ruptura. Ela é um momento de grande instabilidade, porque no momento em que o poder constituinte originário se manifesta, ele não tem nenhuma limitação em relação a tudo que existia antes. Então, por exemplo, nós temos na Constituição atualmente, quer dizer, o servidor público faz concurso e tal, não é exatamente uma estabilidade, já não é mais exatamente dessa forma, mas existe. O poder constituinte originário não tem nenhum compromisso com isso. Ele pode simplesmente encerrar esse tipo de estrutura de organização na administração pública. Ele também não pode, caso deseje, reorganizar o Poder Judiciário. Ele pode, a rigor, fazer o que ele achar melhor para reorganizar o Estado. Por isso é que é muito complicado e muito perigoso se banalizar a ideia do poder constituinte originário como se qualquer alteração pontual da Constituição fosse uma manifestação do poder constituinte originário. Quer dizer, não é verdade. A manifestação do poder constituinte originário, que autoriza, logicamente, esse momento de ruptura, é uma manifestação do povo, não é uma manifestação de grupos do poder legislativo, de grupos do poder executivo, ou mesmo de grupos pontuais dentro da sociedade. Quer dizer, é preciso que haja realmente uma insurgência dentro da sociedade que quer uma reorganização completa da Constituição, do Estado, que ela estrutura, para organizar um outro em outras bases. Não sendo esse o caso, quer dizer, o sistema vai existir dentro da estrutura que o poder constituinte originário anterior organizou, portanto, a gente está falando do exercício dos poderes constituídos dentro das competências que o constituinte originário anterior, e que, portanto, é o que prevalece, definiu quem pode fazer o quê, em que limites ele pode ser feito. Era isso, obrigada.